Bah! Minha diretoria, o bar está aberto. Gostaria de agradecer a Pioneer, a Bayer e a Jato por nos ajudar nessa proposta de levar o agro para a sociedade brasileira. Muito bem, e eu gostaria de aproveitar para agradecer os nossos apoiadores, Sicredi, Ceifar, OR Sementes, Agrometa e Cerati. Pessoal, eu aproveito para apresentar os nossos convidados, que hoje eu tenho a felicidade, mais uma vez, eu acho que todo programa eu começo dizendo que eu tenho a felicidade de recebê-los, mas é porque nós escolhemos a dedo os nossos convidados. Então, hoje nós temos aqui a Gabriela Matei, que eu tomei a liberdade de já chamar, por conhecer a obra dela, de Rainha da Tilápia. E nós temos aqui o nosso amigo Maurício, mais conhecido como Boca, Maurício Lima, que para mim, nessa cidade também, é o rei do peixe. O Maurício tem 3 empreendimentos na nossa cidade, que a gente sabe que no Brasil é uma luta, Uma baita Maurício? aventura. Uma baita aventura em 3 segmentos diferentes, todos no ramo dos peixes. Mas ele tem o Honshu, que é um ambiente que eu gosto muito de frequentar. Para mim, um sushi inigualável na qualidade. O poke, né? O ukulele, que eu também gosto de frequentar nos meus almoços, então eu sou realmente conhecedora dos cardápios da casa. E a peixaria, onde nós estamos filmando hoje aqui, a Água Azul, que desde a época do teu pai a gente já faz compras aqui como família. E a Gabriela também, eu vinha conhecer a Gabi hoje pessoalmente, mas a tua obra, Gabi, já entrei em contato há muito tempo, então já aproveito para agradecer a passagem de vocês pela nossa mesa. Obrigada. Então hoje nós vamos falar, na verdade, da agricultura na água, aquicultura, mais precisamente da piscicultura, né, Gabi? Isso. Parte de produção e mercado na parte de vendas aí do já consumidor final. Então a pergunta, assim, a primeira que eu gostaria de saber, o que se produz na nossa região e o que se vende? Então, eu que agradeço o espaço, né, de vocês para poder falar sobre um assunto que a gente costuma usar a palavra que é apaixonante, porque tu começa a trabalhar com a água e tu mergulha nesse mundo aquícola, né, e tu não sai mais, então vira um vício mesmo, é apaixonante. Hoje, se a gente falando em produção do Brasil, o peixe mais comercialmente produzido e depois o Maurício vai falar a parte, né, do comércio, mas é a tilápia, né? Mas existem várias outras espécies que são comercializadas, principalmente aqui no sul ainda a gente tem uma cultura muito forte das carpas, principalmente na Semana Santa, né, para comércio na Semana Santa, e durante o ano inteiro é a tilápia. E aí outros peixes, né, mas que não são assim de produção aqui do nosso estado, que também são comercializados, não são produzidos aqui, mas são comercializados. E o Rio Grande do Sul, ele está entre um dos maiores importadores de carne branca de peixe, né, do Brasil. Infelizmente, um dos maiores importadores e não produtores. Maurício, e me diz uma coisa, como é que é encarar esse mercado da venda dos peixes num estado que é reconhecido, talvez até mundialmente, como produtor e consumidor de carnes, carnívoro, carne vermelha? Como é que tu desbrava esse mercado? É um desafio, né? Porque o estado, né, a cidade, né, tá toda na cultura da carne, né? Sim, a carne vermelha, do churrasco. Carne vermelha, churrasco, né? Nós aqui trabalhamos, né, com peixe, né? É difícil a gente toda semana comer peixe, né? Por causa da cultura, né? Às vezes vai fazer uma janta, alguma coisa, tipo, o pessoal, o que vamos fazer? Vamos fazer um peixinho. Um peixinho? já dá um... Mas acontece, né? Então, é um desafio, né? Sabe que, assim, olhando para trás, na minha família, pai, mãe, irmãos, nós praticamente não comíamos peixe na semana ou no mês. Chegava lá na Sexta-feira Santa, aí acabava comendo. Mas hoje, na minha família, eu, minha esposa, filhos, a gente tem o hábito de comer peixe. Isso é uma coisa que mudou. E eu acho que vem mudando no gaúcho. O gaúcho está aceitando mais o consumo de peixe. Sim, até o Rio Grande do Sul, apesar dessa cultura da carne vermelha, ele está entre um dos maiores consumidores por quilo de peixe por habitante.
no Brasil. A gente tem essa, vamos dizer, essa mística, né, do consumo da carne vermelha, mas isso vem mudando de geração para geração, principalmente com as crianças agora. Gabi, quantos quilos de peixe o gaúcho consome ano? Média 5 quilos por... Gabi, é pouco, não é? É pouco. É perto da média, por exemplo, os estados amazônicos é quase 20 quilos por habitante. Eu acho que aqui no Brasil tem uma coisa que é mais ligado assim, ó. Quem consome peixe é quem está próximo a grandes corpos d'água, como próximo ao mar, próximo a grandes rios. É um hábito comum. Quem está, e o gaúcho, longe de grandes rios, longe de boa parte, né? Tem o litoral, mas uma boa parte longe do mar. E a cultura portenha, a cultura gaúcha muito forte de consumir carne vermelha, acho que teve um empecilho maior. Mas mesmo assim tem um mercado monstro se abrindo, né? Sim. Rio Grande do Sul só perde para os estados amazônicos em capacidade hídrica. Então nós temos uma grande bênção da natureza, de Deus, que é a nossa caixa d'água. Rio Grande do Sul, mesmo passando por problemas climáticos, como a gente vem vindo, né, em 3 anos seguidos de laninha, o Rio Grande do Sul não perde a sua capacidade produtiva. O que falta é a questão do gerenciamento dessa água, né? E o problema da água no Rio Grande do Sul, ele não está tão focado em quanto chove, mas quando chove. Quando chove, isso. Então Grandes a gente volumes continua tendo em esse espaços curtos de tempo. Exato. Né? E esse problema se direciona mais à lavoura, porque é ali que tu está produzindo a céu aberto. No momento que tu faz uma produção, aproveitando o gancho do que o Cristiano falou sobre a questão marítima das orlas, penso eu, e vou defender isso sempre muito fortemente, que no momento que o ser humano produziu tantas pessoas, ele tem que produzir também o alimento para essas pessoas e não ir lá e retirar da natureza. Sim. Ou seja, do mar. Gabi, se tu puder falar um pouquinho sobre as diferenças que para mim são cruciais de você produzir esses peixes em açudes, que inclusive nós já temos, ou você ir lá e coletar o alimento da natureza, totalmente antisustentável essa prática. Sim, essa é a diferença da pesca extrativista, né? Nada contra também as pessoas que utilizam, né, essa atividade necessária para a sobrevivência, mas a diferença da pesca, da produção do pescado em cultivo, né? Em que tu pode ter produção programada para a necessidade da população, né? Ao invés de tu extrair da natureza algo que já está praticamente escasso e cada vez mais as espécies elas vêm entrando dentro da lista de espécies vulneráveis, né? E agora essa é a diferença de tu ter o pescado em cultivo, em que tu pode sim trazer o alimento saudável, gerar alimento, gerar renda, gerar emprego, de uma forma totalmente sustentável, que entra dentro de um sistema de bioeconomia circular, que é isso que o mundo hoje está olhando, né? Se tu for ver esse ano no Museu do Futuro na Alemanha, está todo direcionado à bioeconomia circular. E a gente tem isso dentro da produção aquícola, que são sistemas... seria essa bioeconomia circular? É tudo que entra dentro da sustentabilidade, né? Daquilo que tu gera, daquilo que tu produz, protegendo o meio ambiente, de uma forma mais simples, né, de falar. Então, hoje, dentro da produção aquícola, a gente tem formas de produzir sem agredir o meio ambiente. Bem pelo contrário, tu protege e tu produz. Em sistemas fechados de produção. É como se fosse uma horta de hortaliça, uma horta dentro de uma estufa de hortaliças, só que ao invés de canteiros de alface, tu tem piscinas ou tanques elevados, né, de geomembrana com produção de peixes, né? E isso são sistemas completamente fechados. São 4 pilares que tu consegue atingir, principalmente aqui para nós, Rio Grande do Sul. Primeiro, questão do frio, né? Que isso ainda é não vamos dizer que é um mito, mas é uma realidade nossa, mas existem maneiras de tu cultivar se protegendo, driblando o frio. Até porque o oeste paranaense e o oeste catarinense, a temperatura é praticamente a mesma, né? Segunda questão é o meio ambiente, né? O Rio Grande do Sul, ele vem numa saga da tilapicultura gaúcha há 20 anos, desde 2003. Né? Que é o único estado que não pode produzir? Não, existe. Que não podia produzir? Não poderia. Não, existe. Tem outros estados também que têm algumas restrições, né? Mas o meu maior conhecimento é aqui da região do Rio Grande do Sul e principalmente aqui onde a gente se localiza, que é a bacia do Rio Uruguai, né? Em 2018, até a liberação por um decreto de uma ação civil pública aqui na cidade de Passo Fundo, né, em que proibia a produção de tilápias
na bacia do Rio Uruguai. Marau, por exemplo, poderia produzir, porque Marau pertence a outra bacia do Rio Jacuí. Passo Fundo não poderia mais produzir, porque pertence à bacia do Rio Uruguai. Só que Rio Grande do Sul e Santa Catarina são divididos pelo mesmo rio, o Rio Uruguai. E Santa Catarina lá pode, Rio Grande do Sul não pode. Rio dos Índios era proibido, Chapecó era permitido, Goiôem, né? Chapecó era permitido. Então, isso acabou trazendo um atraso produtivo muito grande. O Rio Grande do Sul está há 40 anos em estagnação produtiva, sendo que desde 1970 ele era o berço celeiro produtivo, não apenas em aquicultura, mas em agricultura, e teve os anos 80 como os anos de ouro para a cadeia produtiva aquícola, vem nesses últimos 40 anos perdendo espaço, né? Por conta de quê? Dessa questão ambiental. Só que para isso... E se nós não produzimos, vem peixe da onde, Maurício? Vem do resto do Brasil, né? E do exterior, vem de fora? Né? Muita coisa vem da Argentina, do Chile. Que né? tipo de peixe? Do Chile, a produção de salmão hoje, que eu acho que abastece o Brasil inteiro, vem todo do Chile, né? Que é de criatório também, né? Do Amazonas, a tilápia, que é um dos peixes mais consumidos hoje, a grande maioria vem do Paraná, né? Do Nordeste vem muita coisa em camarão, Santa Catarina. Do Rio Grande do Sul, camarão, vem? Não, Rio Grande do Sul não. Mas tem algumas produções. Tem algumas produções, mas daí as indústrias levam para fora do estado, né? E vem de um estado de fora para voltar para o Rio Grande do Sul. Isso tem acontecido muito no Rio Grande do Sul por conta dessa saga da tilapicultura, né? Gaúcha. Uma indústria fantasma se formou aqui no estado. Uma indústria muito grande que não existe os números oficiais e que os números oficiais não representam a potência e a produção que existe hoje. E muito acontece isso, de que é produzido no Rio Grande do Sul, é levado para os frigoríficos de Santa Catarina a abater e volta para o Rio Grande do Sul em produto Estamos perdendo, então, de industrializar e vender dentro e para fora dos estados. E hoje a gente tem a alegria de ter aqui duas pontas que garantem um tripé da sustentabilidade aí, né? A Gabi na produção, o Maurício na comercialização. Quantos empregos gerados no entorno de toda essa cadeia. E eu tenho um fato interessante também, que uma vez dentro de um dos teus restaurantes eu escutei um amigo meu, eu também no momento não entendia, eu entendia pouquíssimo sobre peixe até hoje, né? Não tem como comparar, mas a seguinte pergunta, para um dos teus garçons, da onde vem esse peixe? Esse peixe não é de criatório, né? Com certo preconceito que o peixe de criatório seria menos saboroso ou com menos vitaminas. E o que é uma inverdade. O que é uma inverdade, porque naquele mesmo momento eu pensei, gente, por que essa questão de quererem que saia da natureza? Se mais uma vez a gente tem a responsabilidade de preservar o meio ambiente e de produzir, como a gente produz a carne, produz o frango, a soja e o milho, que são alimentos da carne, do frango e do porco também, a gente também tem que produzir os nossos peixes. E anteriormente tu estava falando como funcionava na tua casa. O pai lá em casa sempre tentou introduzir o peixe. Ele gostaria muito que nós comêssemos peixe uma vez por semana. No entanto, minha mãe era um pouco resistente, porque eu pessoalmente, vocês falaram da carpa, né? Eu não sou fã de carpa, eu sou realmente uma apreciadora da tilápia. Eu gosto muito frita, com molho, de todas as formas. E a carpa, eu acho que a tilápia é um grande mercado que se abre. Porque a aquele que não come suave. Peixe, ele comendo tilápia, ele aprecia. Ela é suave, ela não tem aquele gosto forte que muitas pessoas não se adaptam. Gosto de barro. Gosto de barro, exatamente. A tilápia é um peixe purinho, né? Digamos assim. Sim, é o peixe para quem não gosta de peixe. É o frango d'água. Me cai muito bem o frango d'água. É o peixe que o pessoal chega e diz, eu quero um peixe que não tenha gosto de peixe. Aí a gente já oferece a tilápia. Qual é o peixe mais consumido na nossa região em termos de vendas? Como é que é as vendas? Hoje, não vou dizer 60%, mas uns 50% da venda, né, é a tilápia. Depois entra salmão, né? Vai esse picando peixe que por vem outros de longe, peixes aí. Vem como? Como é que ele vem? Congelado? O único peixe que vem fresco hoje para cá é o salmão, né? Que ele vem em caixas de isopor com gelo, né? Ele dura em torno de 10 dias, né? Que isso a gente que eu mantém. Quanto tempo? Vamos supor, eu vou numa peixaria, vim aqui na Água Azul, comprei ele
não congelado, ele fresco. Resfriado. Eu posso guardar ele na geladeira por quanto tempo com qualidade, sem congelar? Nós trabalhamos com 1 ou 2 dias, né? A gente recebe o peixe com 4, 5 dias, né? E a gente fileta e na data... O que é filetar? Filetar é aparar o peixe, deixar só no filé, né? Então a gente fileta ele e comercializa ele por 2 dias. Perfeito. Perfeito, fresco. A gente embala a vácuo e comercializa. O pessoal pergunta, posso deixar quantos dias na geladeira? A gente diz, deixa na parte superior, né? Que é mais frio. Obrigada. 2 dias no máximo. Depois eu recomendo congelar. Não, na verdade é a parte de baixo mais fria da geladeira. Não. O frio baixa. Na parte de resfriar, a parte de baixo é mais fria, não? Não, mas tu guarda os vegetais lá embaixo porque eles não necessitam de tanta aclimatação. E tu guarda o presunto É que a refrigeração vem pela parte superior. Por causa do congelador. Isso. Ok. Daí fica mais frio em cima. Isso. E 63% dos peixes produzidos no Brasil, que hoje é o 4º maior produtor do mundo, são tilápias. 63. Então, são quase 6 em cada 10 peixes produzidos são tilápias. Gabi, e em que posição, aonde que a tilapicultura, no momento que essas questões jurídicas fossem adaptadas ao momento atual, aonde que essas adaptações poderiam nos levar no mercado nacional ou até internacional? O Rio Grande do Sul, pela sua potência aquícola, né, de a sua bênção natural, que é a sua capacidade hídrica, hoje, com 1% de produção de tilápias em toda a sua capacidade hídrica, o Rio Grande do Sul sozinho poderia produzir a mesma quantidade que o Brasil hoje inteiro produziu de pescados de cultivo. Meu Deus. Em cerca de 841 mil toneladas de pescado, com 1% da água cadastrada no CIOT. Vamos pensar em produção, ok? Quanto dinheiro geraria isso? Quanto o Estado está deixando de arrecadar? E isso faz, esses cálculos, a Tilápia RS, que é a associação que representa toda a cadeia produtiva aquícola do Rio Grande do Sul, fez através de um cruzamento de dados. Chegou-se a esse valor de 1% sobre a água cadastrada no CIOT, que o sistema... E tem coisa que não é cadastrado? Sabe-se que 5% apenas das águas são cadastradas no CIOT. Então, com 1% de 5%, o Rio Grande do Sul sozinho poderia ser o 4º maior produtor mundial de produção de pescado de cultivo. A demanda é cada vez maior, porque eu Com penso certeza. o peixe ele se adapta muito bem, porque tu vê essa questão do consumo das comunidades ribeirinhas, que muitas vezes são comunidades mais humildes, então elas pescam para poder se alimentar. Ok. E nas classes que já têm uma renda mais elevada, um poder aquisitivo mais formado, o que acontece? A partir de um momento, nós sabemos que comunidades mais pobres, assim como a África, por exemplo, a alimentação é baseada em grãos, cereais e alguma carne de caça. No momento que a pessoa ascende socialmente, ela Aumenta a proteína. aumenta o consumo proteico. Isso é da natureza, é da humanidade, a pessoa quer ter acesso, sair das plantas e passar a proteína animal. Então, o que acontece? Já também existem muitos estudos comprovando que depois de um certo índice de consumo de carne per capita, carne vermelha especialmente, a pessoa estabiliza esse consumo de carne e passa a consumir peixes e derivados de peixe. Então, o que acontece? É um alimento muito flexível, que agrada basicamente a gregos e troianos, porque desde a comunidade mais simples lá na beira do rio até as classes mais elevadas. Então, gente, 5 quilos ano é muito pouco. É muito pouco. Tem um mercado muito grande para crescimento. Para crescer. Sim, um potencial produtivo gigantesco, né? Só que isso é uma coisa que a gente sempre vem falando na Tilápia RS, que não adianta nada tu estimular a produção se a tua cadeia produtiva está toda desorganizada e desunida, né? Os elos têm que estar unidos. E o Rio Grande do Sul, além de toda essa capacidade hídrica, ele tem quase 100 elos dentro do setor produtivo de empresas gaúchas, com matrizes gaúchas, que representam todos os pedacinhos da cadeia produtiva. Ou seja, de uma maneira mais bruta, o Rio Grande do Sul poderia ser autossuficiente em produção, porque além de ter produtores de alevinos, produtores de fábricas de ração e frigoríficos, tem o consumo final. Só que o Rio Grande do Sul ele tem mais. Ele tem
produtores de equipamentos, produtores de probióticos. Rio Grande do Sul tem um núcleo de genética apenas de tilápias em mostardas, numa região bem isolada, né, que o resto do Brasil inteiro não tem. E o núcleo de genética VetFish, ele é detentor hoje de 6% de toda a genética mundial. E aonde que ele está localizado? No Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tem uma fábrica de vacinas autógenas para tilápia que não vacina uma tilápia no Rio Grande do Sul. E aí? Então, ou seja, a gente tem tudo. A gente tem gente, a gente tem água, a gente tem espaço, a gente tem consumo. E às vezes esbarra na questão legal de organização da cadeia produtiva e mais ainda, profissionalização da cadeia produtiva. Porque da mesma maneira que hoje tu não vai pegar a tua semente de soja e tu vai plantar jogando a lanço na tua lavoura, tu não tem como tu pegar os teus alevinos e não é nem um alojamento, é um despejamento dos alevinos dentro do tanque. E aí achar que eles sozinhos eles vão se virar. É da mesma maneira, tu até vai colher 1, 2, 3 pés de soja, 1, 2, 3 sacos de soja, mas é a mesma coisa os alevinos. E depois na hora da despesca, a primeira coisa é, meu Deus, me roubaram todos os peixes. Não, né? Te roubaram sim. Te roubaram quando tu despejou eles dentro da água, te roubaram quando tu não tratou eles direito, te roubaram quando tu não cuidou dos parâmetros de água, quando tu não cuidou da sanidade do teu peixe, quando tu não fez biometria no teu peixe. Isso tudo é o quê? Profissionalização. Da mesma maneira que hoje a lavoura é tão tecnológica, e a piscicultura e a aquicultura hoje? Né? Tem que entrar no mesmo ramo. E para isso, o que a gente precisa? A parte técnica. No Rio Grande do Sul, a gente tem quantas universidades, quantas pessoas se formando nessa área, né? E o que acontece? Nós exportamos o nosso capital intelectual. As poucas pessoas que têm interesse de trabalhar em aquicultura, elas vão para o Paraná fazer estágio, são pessoas jovens, né? Chegam lá, formam família, vê um mundo de oportunidade, porque o Paraná hoje é o primeiro estado, não volta para o Rio Grande do Sul. Essa questão, né, do Paraná, a Santa Catarina também já está a léguas da gente na questão legislativa com relação à produção. Maurício, eu, por exemplo, tu tá na ponta da cadeia, né, que é a comercialização. A gente vivencia um pouco dessas produções do agro, mas no microclima, né, não no macroclima. Então, eu que acompanho as famílias que são pequenas produtoras no agronegócio, que muitas vezes se insistem em separar o grande, o médio e o pequeno. Tudo é agro. Eu sou médio, digamos assim. Eu estou ali entre ambos. Então, eu conheço as duas realidades. E eu tenho admiração por ambos, tanto pelo grande quanto pelo pequeno. O que eu sinto muito que, acompanhando dia a dia numa propriedade pequena, familiar, todos nós podemos ser familiares independente do tamanho. Na tua propriedade é familiar, é familiar. Teu irmão, você, teu pai. Isso, mas muitas vezes as pessoas... minha é a mesma coisa. Isso, as pessoas confundem propriedades pequenas com propriedades familiares. No entanto, os filhos desses pequenos proprietários, eles estão saindo da lavoura quanto antes. E eu vejo na produção de tilápias uma oportunidade gigantesca. Porque o que acontece com esse pequeno produtor aqui no estado do Rio Grande do Sul? Ele está desorientado. Então, muitas vezes ele trabalha 18 horas por dia. É incansável. E não é trabalho intelectual. É trabalho braçal, pesado. O cara alimenta vaca, o cara produz queijo, carneia animais. Ele faz muitas coisas. Ainda produz soja e milho e muitas vezes trigo em 2 ou 3 hectares de terra, de forma também que deveria fazer mais uso da tecnologia. O cara está perdido. O cara vende mel, vende queijo e chega no final do mês, as horas trabalhadas, porque eu não vejo o seguinte, essas horas de trabalho. Não existe produção de proteína por metro quadrado maior do que a silvicultura. Não existe. Entende? Tu não vai conseguir produzir no mesma área boi, ovino, caprino. Nunca. Qualquer animal, tu não consegue uma concentração tão grande proteica por metro quadrado. Não, ainda mais em sistemas fechados de produção, como eu estava falando antes, são mais intensivos, que é os 4 tripés. Primeiro, a proteção do frio. Segundo, a proteção do meio ambiente, porque são sistemas fechados, produtivos, né? Em que não existe a troca. O que é um sistema fechado? Esse sistema fechado, como eu estava falando antes,
tu produzir dentro de uma estufa, no nosso caso aqui, em que não existe troca com o meio ambiente, a não ser a reposição por perda de evaporação da água, que gera em torno de 30%. Entre aspas, um tanque isolado. É um tanque isolado. É uma piscina, como se fosse hoje, se tu pegar assim, ó, uma piscina essas que tu monta de 28 mil litros, 30 mil litros. Só que ela pode ser com esse material que é vendido nas lojas de ferragens, né, como tem na internet, ou pode ser, são piscinas de geomembrana, que é uma lona mais dura. Não, ela é uma lona mais dura, que sim, mas tu impermeabiliza o fundo, não? Não, simplesmente ela fica sobre o solo, né? Tu coloca a estrutura dela, que tem de vários tipos que tu pode fazer o mais barato possível. É assim, ó, esse material tu compra, tu já adquire ele pronto. Tu monta essas piscinas, ela tem um encanamento que ela faz a recirculação da água, onde tu vai trabalhar a tua água com os teus filtros biológicos ou não. Existem vários modelos de sistemas fechados e que não existe troca com o meio ambiente. Aquela água que está ali naquela piscina, tu não vai colocar no rio ou naquele teu tanque elevado. Sim. Tu não vai. É isso que eu estou dizendo. É como uma piscina que isso tu traga, tu impermeabiliza. em vez de trocar água, não vai não vai perder essa água para o solo. Não, ela fica ali o tempo todo. Tanto que o núcleo de genética, ele trabalha hoje a mesma água há 24 anos. Porque tu produz peixe, mas tu tem que cuidar da tua água. Para te poder produzir peixe, a tua água é um sistema dentro de um outro quase sistema. Que não tem consumo d'água. Não existe, praticamente zero, é 30%. É isso aí, é uma reposição, uma evaporação e tal. Sim. Tu acaba quase que na totalidade ficando com a água com a mesma água tua que então, tu trabalha. Tem que tratar e não pode desperdiçar. Um exemplo, nós temos produtor em Nova Petrópolis, do ladinho de Gramado, na região mais fria do estado, com um sistema fechado produtivo, que ele não tem água perto, ele não tem rio, ele não tem barragem perto, toda a água dele é canalizada da chuva. Olha aí. E aí? E está lá produzindo 2, quase 3 safras no ano. Qual que é a cultura hoje que tu pode colocar que em 1 hectare de terra tu vai produzir 2, 3 safras? Por isso que é mesma cultivo que mais consegue produzir proteína por metro quadrado. Sim, só que isso é o quê? Tecnificação. É o quê? Profissionalização. É estudo, né? É desenvolvimento. Precisa-se disso hoje, precisa dessa questão da tecnologia. É o que a gente estava falando, né, Maurício? Obrigado. As pessoas estão nas pequenas propriedades perdidas. Então, no momento que tu conseguir qualificar, como é contigo no teu negócio, tu tem que ser especialista. Tu não pode ficar por aí dando tiro. Ah, vou vender frango, vou vender porco, vou vender... Se der isso, dá aquilo... Não pode ser, né? Tem que tecnificar. Tu se focou aqui na qualidade da venda de peixes e é isso que tu faz. Explica isso para nós. Tu tem um dia do ano em que tu fecha uma rua e faz todo um trabalho mostrando essa parte de gastronômica ligada ao peixe e frutos do mar. Como é que é isso? É um evento que a gente... É uma aventura! É um evento único, na verdade, esse evento que a gente faz, que é o Na Brasa, né, que a gente fecha uma rua, né, a gente faz o Ronchu na Brasa, ele é todo ligado a peixes e frutos do mar, que a gente faz tudo na rua mesmo, no fogo, na brasa, não tem nada com gás, a gente faz tudo montado na hora. Então a gente fecha, normalmente é na Semana Santa, né, no feriado da Semana Santa, a gente fecha uma rua, monta mesas, estruturas. Poxa, Maurício, mas aí na Semana Santa tu me lasca, né? Ano passado eu fui, amei, mas colher. tive que ir. Ela queria colher. Eu tive que comer. Vamos provar então? Partir. Vamos provar uma tilápia? Bora! Então, se é para experimentar, Tobias, traz esse pescado aí. Opa, agora a melhor parte do programa, a degustação. Oh, coisa linda. Tilápia. Tá bonito. Tilápia. E tá bonito. Então vamos molhar o bico. Perfeito. E vamos aproveitar essas tilápia e no próximo bloco a gente volta já já. Agrobar! Então, retomando o nosso segundo bloco, Maurício, eu queria perguntar para ti como é que surgiu esse evento, o Ronchu na Brasa, que eu acho espetacular, porque tu linka a cultura gaúcha com a cultura do peixe. Faz todos os teus peixes na brasa, sem nada de gás, então isso me agrada muito e eu acredito que agrade muito o gaúcho também. Fala um pouquinho disso para nós. Esse evento surgiu ano passado, que a gente fez na Semana Santa, mas para fomentar um pouco a cultura, né? Ele é um evento todo de peixes, né? Peixes e frutos do mar.
que a gente faz tudo na brasa mesmo. Que tipos de peixe? Então, tinha lagosta, camarão, salmão. O ano passado a gente fez piava, fez tambaqui. Tilápia a gente não trabalhou, mas a gente trabalha com paeja, marisco, lula. Vários frutos do mar. Vários frutos do mar, né? E no camarão, Boca, quanto que pode ter de água no camarão? Ele pode ter até 20% de glaze, né? De gelo, né? Que é o permitido. Porém, às vezes vem um pouquinho mais. A gente não controla porque vem da indústria, né? Então... Não teria o que fazer. É que nem na telefonia, tu contrata não sei quantos mega, mas legalmente pode ter muito menos e não tem nada que se possa fazer. Isso é muito ruim para o comércio, né? Quando tentam driblar, te vender uma coisa que não é bem aquilo, isso é muito ruim. E o consumidor final, ele acaba ficando brabo conosco. Sim, o que a gente está vendendo. Você que está na ponta, então, né? Esporadicamente acontece de vir clientes, eu fui descongelar e tem mais de 20%. Normalmente eles nem sabem dos 20%. Então eles vêm, indignado e a gente diminuiu. Fica... Comprei um camarão extra G e ele virou um camarão PP. Aí é complicado. Isso é muito ruim quando no comércio tentam burlar, independente da área que for, tem que ter padrão e daí isso fomenta a qualidade. Tendo qualidade, tu gera um cliente fiel, né? Quando tu não tem isso, tu perde um pouco da cadeia conseguir prosperar. Tu tem dificuldade de conseguir produto de qualidade? Hoje são poucas as indústrias que seguem as regras. Então a gente tem que estar garimpando para pegar as melhores para tentar manter uma qualidade de produto. E quantos por cento dos produtos que vocês trabalham, eles são produtos gaúchos? 5%. Que pena, né? É muito pouco. Quanto podemos crescer nessa área? Né? Muito. Sim. E Gabi, existem outras coisas além da alimentação que dá para fazer com o peixe. Então, deixa eu me dar a liberdade de mostrar isso aqui, gente. Que coisa linda. Deixa eu tirar para ver. O que é, Gabi? Esse aqui é o couro da tilápia, no curtume, né? Tilápia leather. Belíssimo. Isso. Pode mostrar o avesso da peça? Sim. Faz todo o trabalho. Para mim, o avesso é ainda mais bonito. Falando na pele da tilápia, lembrando, a tilápia pode ser usado no tratamento de pessoas queimadas. De queimados, né? Sim. Pela regeneração, a parte de colágeno da pele, né? Esse é um estudo brasileiro, desenvolvido, é uma técnica brasileira, de uma universidade do Ceará, que as últimas notícias que eu tive, a técnica ela está sob patente, né? Por causa do desenvolvimento. Mas eles já estão exportando essa técnica também. Existem, na parte do SUS, lá no Ceará, alguns pacientes são tratados, né, que aceitam serem tratados, que fazem parte do estudo científico, né? Mas é um grande promissor. Mas para isso, claro, as peles precisam sofrer um trabalho forte, né, de liofilização, que para poder conservar as propriedades da pele, né, para poder e a questão de sanidade, limpeza também, esterilização da pele, porque não tem uma bactéria, alguma coisa. Porque os queimados é uma porta aberta, né? No momento que ali o maior risco dos queimados é a parte de contaminação, que é uma porta aberta na pele, né? Então a tilápia a pele da tilápia ela pode sim ser usada. É um lindo de um trabalho, lindo processo, né? Que hoje não está acessível à população ainda, o que é uma pena, até porque o Rio Grande do Sul tem um hospital de referência em queimados, que é o HPS em Porto Alegre, principalmente depois do episódio, né, terrível e trágico da Boate Kiss. Então eles se tornaram referência no Brasil em queimados, né? E eles não podem utilizar esta tecnologia brasileira, né, da pele, porque ela está hoje sob patente, o que é uma pena. Falando em produção, quanto tempo leva para tu fazer um ciclo na tilápia? Sim. Tudo depende. Como é que começa esse ciclo? Sim. Tudo depende da questão da temperatura de água. O ideal para o cultivo da tilápia é de 28 graus Celsius de temperatura de água. Ok, né? Aqui nós não conseguimos isso. Na Daí, parte como é no que verão, sim. Né? No nosso consegue verão, chegar em 28? Sim. Uhum. Colocando ela, pode ser até 6, 7, 8 meses de cultivo. Se tu aproveitar a parte mais quente da temperatura de água. Se tu for passar o inverno, tem que fazer um trabalho, né, nela, principalmente em relação à água, né?
para manter um ambiente mais saudável e mais estável para ela, que dê seria conforto. Saudável e estável, o que seria isso? Um ambiente limpo, livre de matéria orgânica, livre de dejetos que podem vir a causar, gerar amônia, principalmente no sistema, que ela é tóxica para os peixes, né? E aí depois vai matar teus peixes. Tu tem que entrar com, é igual nós, assim, se a gente está com a imunidade alta, tu não fica pesteado, vamos dizer assim, né? O peixe é a mesma coisa, assim como os outros animais. Se ele entrar saudável e mais reforçado no inverno, né? Ele vai ser menos suscetível ao ataque de parasitas do meio ambiente. No verão, ele tem um ciclo em tempo. E no inverno, outro. O que seria esse ciclo? Em dias? Não, em meses. Dependendo do ciclo que tu vai fazer o alojamento, o tempo que tu vai alojar, por conta da temperatura de água, pode levar até 12, 15 meses aqui na nossa região. Em sistemas fechados, como é um laboratório, tu mantém a água estável até 28 graus. Existem hoje equipamentos de caldeira, de bomba de calor, que tu pode manter isso. Claro que vai ter um custo um pouco maior, daí tu tem que ter, né, uma estrutura. Fazer um ciclo mais rápido. Mais rápido. Mesmo que tu não tenha esses equipamentos, mantenha a água em estufa 21, 22 graus, elas continuam comendo e crescendo e desenvolvendo. E tu consegue fazer em 5 meses, 4 meses, dependendo se tu fizer um bom berçário, né, para deixar elas antecipar um pouco o ciclo delas num berçário, né, para depois fazer a engorda. É o ciclo inteiro? Que parte do ciclo você produz? Hoje nós temos a larvicultura, né, que tem as matrizes e os reprodutores. A gente está fazendo a coleta em ovas, não a coleta em nuvens. Eu tenho um laboratório que é uma incubadora, né, que faz a eclosão das larvas, e depois eu passo para o processo de alevinagem. A partir de setembro a gente vai ter os peixes já na fase de juvenis também para venda, tanto alevinos a partir de 1 grama, até juvenis até 80 gramas. Eu produzo para mim engorda, né? Porque depois eu faço o ciclo da engorda e daí vendo para outros produtores também. Gabi, e a questão, fazendo um comparativo com a carne vermelha, é completamente diferente a questão do boi e da vaca. Como é que funciona isso do sexo no peixe? Sim, aí é que a gente brinca, né? Na academia, quem pega mais músculo, homem ou mulher? O homem. Qual que é o peixe que vai dar mais filé? O macho. É o macho. Ah, é? Né? Então, e até porque a fêmea, a partir da maturidade dela, ela praticamente passa mais tempo chocando, né, as ovas na boca do que comendo. Então elas ficam um pouco menores, elas não crescem, não desenvolvem, porque elas ficam reproduzindo. Mas então, aí faz uma seleção para ter mais machos para produzir? Não, existe um determinado tempo na produção que tu entra com uma reversão sexual, né, em que tu transforma praticamente todo o teu lote em machos. Né? Através do uso de substâncias masculinas, né, hormônios masculinos, 17 alfa-metiltestosterona, que tu coloca na ração pelos primeiros 21 dias após o tempo de absorção. Sim, absorção do saco vitelíneo. Nessa etapa de maturamento, da maturidade ainda da espécie, ainda não está bem definido se é macho ou se é fêmea. Isso. E daí tu Mas leva isso não quer lado... Isso não quer dizer que a tua reversão ela também não pode ser eficiente, pode acontecer de lá na frente haver a transformação, que não é a palavra, novamente. Né? E eu acho que a cadeia dos peixes ela é muito eficiente, porque enquanto uma vaca tem que carregar um bezerro por tantos meses até parir e começar uma nova matriz, um novo ciclo, como é que funciona isso na reprodução dos peixes? Em média, né? Média, tudo depende de parâmetro de controle de água, de sanidade animal, né? Da biossegurança do teu sistema também. Média um ovo por grama da mãe, né? Da fêmea, né? E quanto pesa uma tilápia fêmea aproximadamente? Já hoje, dependendo da genética, tem tilápias de 200 gramas já. Então 200 gramas seriam 200 ovos. Isso, 200 ovas isso. A cada quanto tempo? Média de 7 dias. Não tem como comparar com o ciclo nem de uma galinha, nem de um porco, nem de uma vaca. Mesmo que a sobrevivência, vamos dizer, a cada 7 dias seja de 35%, e desses 30%, 70% sobreviva ou 75% sobreviva, não tem comparação com outras espécies. Fontes de proteína. Então, Isso significa que a proteína do peixe para a manutenção da vida na Terra é um espetáculo. Sim, isso existem outras espécies que a produção é muito maior. Né? Isso falando de tilápias, né?
mas existe a produção muito maior em produtividade em ovos. E a gente está falando de tilápia. A tilápia é um peixe exótico aqui para o nosso local. O Maurício estava colocando agora há pouco que ele trouxe um pirarucu, que é um peixe de origem amazônica. Para assar no evento. Isso. Um peixe de 70 quilos. Quantas horas para assar o peixe? Ele ficou em média 6 a 7 horas para assar. E eu vi algumas imagens do evento e aquela escama do pirarucu, uma coisa maravilhosa. Então, são produtos derivados que se usa, assim como a vaca, tu usa a da vaca, a gente costuma dizer que tu só não aproveita o berro, então dos peixes também. Gabi, pede pro pessoal nos trazer aquela bolsa. A bolsa do pirarucu. Do pirarucu não, da tilápia. Desculpa, da tilápia. Tá dentro da sacola. Não, belíssima, a gente tem que mostrar aqui esse trabalho. Lembrando que... Tem sapato também. Nossa, puxa tudo, gente. Tem mais Agro também é moda, pessoal. A irmã da Gabi já tá muito conhecida aqui na cidade também por fazer comércio de uma moda muito diferenciada ali na Nena, né? Sim. Esses produtos se encontram na Nena? Vamos se encontrar. Ainda não, mas em breve. Em breve, mas quem quiser, pessoal, entre em contato aqui com a Gabi, que ela providencia os contatos dos Nós vamos deixar fornecedores. todos os links. Ó. Gente, olha a beleza dessa bolsa. Depois eu vou querer foto, viu? Foto minha com a bolsa de tilápia. Porque da tilápia também. Só não se aproveita o berro. Tá linda, Gabi, de muito bom gosto. Sapato artesanal. É uma marca, né? Linda. Que ela é Pode toda falar, feita Marco. artesanal. Pode falar. Pode falar. Sim, a gente fala tudo aqui. É Priscila Whittaker. Muito bonito. É interessante que além da proteína, além de poder trabalhar a pele para enfermos de queimadura, tu tem outros usos ainda, que o couro... Olha. Sim, 100% da tilápia ela é aproveitada, né? A própria carcaça, então, no caso... Vira ração? Vira ração, vai para farinha de óleo, né? Extrai o óleo do peixe e a ração. E daí ela volta praticamente a proteína pronta para o próprio peixe. Sim. Antropofagia se chama isso. Muito bonito. Um pouco difícil. Questão de manejo, assim, tem... em toda a área sempre tem problemas, não é só... Não é a o parte mil boa. maravilhas. Então pode ter parasitas, doenças. Sim. Explica um pouco disso aí. Sim. Conforme tu vai aumentando a densidade, cada vez carregando mais os teus tanques, tu tá suscetível a mais doenças, né? Se tu não tem um controle também da tua fonte do teu alevino. Isso é o mais importante de tudo, porque tu tá trazendo uma contaminação de fora para a tua piscicultura, para a tua produção. Então tu tem que ter muita certeza de onde veio aquele teu alevino, quais são os cuidados, quais são as boas práticas daquela larvicultura, né? Se segue ou não segue padrões de qualidade, né? E a parte sanitária. Uma das preocupações dos grandes centros produtores hoje, como Paraná e São Paulo, Mato Grosso do Sul, é a questão das doenças, né? A questão de vírus e questão de bactérias, que o Rio Grande do Sul ainda médio está isolado, né? Mas como há muito comércio ilegal, né? Informal, não ilegal, informal de peixes, então isso é uma disseminação. Daqui a pouco tu tá com um problema dentro da tua propriedade que tu não sabe de onde que veio. E tu não consegue nem identificar porque tu não tem esse conhecimento e essa parte técnica aqui no Sul. E em termos de tratamento, o que se faz? Sim. A pergunta que se faz, vacina-se peixe? Sim. Hoje, os grandes centros, a maior preocupação deles é fornecer alevinos vacinados. Existem duas formas de vacinar, que é até 5 gramas da vacina por imersão, que é essa indústria aqui no Rio Grande do Sul, é a forma que eles vacinam, né? Uma das formas. E existe depois a forma injetável, que é um peixe por vez. Daí. Isso. Aí existem por imersão, máquinas, por imersão, ficam... todos eles até 5 gramas. E então eles têm vacinas diferentes, né? Que pegam enfermidades diferentes, vírus ou bactérias, e tem máquinas que hoje são máquinas que tu tem que pegar peixe a peixe e para poder vacinar, então isso vai muito da questão da pessoa que vai estar vacinando, de fazer da forma certa, e tem máquinas mais automatizadas que o que tu precisa é colocar o peixe na posição certa, que aí a máquina vai vacinando uma a uma. Principalmente produção em tanque-rede, né, que são as gaiolas que são produzidas nos rios, então nos rios tu não consegue ter esse controle sanitário. Dentro de um tanque escavado, por exemplo, na tua propriedade, tu consegue barrar, né? Hoje Sim, lá tem controle sobre a água, sobre tudo. Hoje na até a temperatura.
Sim, controle é um laboratório. Tu tem que esquecer aquela ideia de produzir peixe, pegar e largar o peixe na água e achar que ele vai vir sozinho. Isso não existe, né? Então, hoje, que nem lá na nossa propriedade, a gente está fez uma barreira verde já existente há muito tempo, né? Nenhum caminhão frigorífico ele entra na área de produção. A gente tem tanques de despesca em que a gente combina, por exemplo, o caminhão vai carregar 5 toneladas, ele vai chegar em tal horário e vai estar 5 toneladas ali. Eu não utilizo nada dos outros, tudo eu utilizo aquilo que é meu. Por quê? Porque eu faço um controle de desinfecção dos meus materiais, porque eu não vou passar para o outro e menos ainda de um tanque para o outro, né? Quantos tanques você tem lá? Hoje nós temos 10 hectares de lâminas d'água, né? Mais uma quase grande. 800 metros cúbicos Bastante de trabalho. água. Enquanto a Gabi fala, eu fico fazendo paralelos na minha cabeça com a produção de commodities. E assim como as commodities, eu lembro que alguns anos atrás a gente sofre essas difamações quando a gente exporta coisas, Sim. porque funcionam basicamente como barreiras comerciais. Sim. Tu muitas vezes difama o produto do outro para poder comprá-lo mais barato. Uhum. E eu lembro que há alguns anos aconteceu a situação reversa. Nós estávamos importando peixes panga e os mitos que se originaram dessa importação nova do panga eram enormes. Que a carne vinha da China toda cheia de larvas, que esse peixe era criado em água extremamente poluída. No entanto, quando eu chegava aqui... Escutou? Também escutei muito. Mas quando eu chegava num restaurante e perguntava que peixe é esse que eu achei tão gostoso, é panga. E eu achava uma delícia. E a partir daquilo, eu comecei a comprar aqui no Maurício, né? Comercializa aqui ainda, sim, o panga. Então, tu sabe nos dizer alguma coisa sobre a produção desse peixe? Porque eu, como eu sou do meio, eu já automaticamente imaginei. Isso é difamação do produto, porque eu tô aqui com o filé, uma delícia, todo branquinho, não tem larvas na carne, é visível, no entanto, os mitos se proliferavam, né? Foi uma época que eles estourou a venda, né? Era um peixe barato, então a maioria dos restaurantes consumia esse peixe. Proveniente da onde? Ele era da China, do Vietnã, do continente asiático, né? Então em alta escala eles produzem. Ainda eu acho que é um dos peixes mais importados, né? Mas ele tem vários modelos ou tipos, né? Ele tem o panga premium, que ele é todo aparado, daí ele tem com gordura, sem gordura, semi-aparado, como se fosse a tilápia. A tilápia tem a tilápia com corte V, né, que a gente chama, né? Que ela é sem espinha e tem a... Isso que eu ia perguntar. Tilápia nunca tem espinho? Se bem enfiletado, não. Se bem enfiletado, não. Porque isso é muito interessante para dar para a criança. Uhum. Para iniciar o consumo de peixe, sim, a criança, e tu não correr o risco de ter espinho, porque sempre tem aquele medo de ter espinho, a criança não saber e comer e, Deus o livre, ter algum problema, né? É que no processo de abate, no momento que tu faz o corte V ali, tu retira qualquer possibilidade de ter espinho. E os bem benefícios? Feito. Os benefícios do consumo da carne de peixe? Os benefícios nutricionais não tem comparação com, né, a questão da questão saudável, a questão de colágeno, a questão das vitaminas. Ômega 3. Né, ômega 3. Tanto que tem, por exemplo, o estado de São Paulo, eles estão fazendo um trabalho muito forte do governo do estado na merenda escolar. 3 vezes por semana eles estão colocando na merenda escolar do governo. Bem então isso é o quê? Mudança de cultura. Todo esse trabalho que está sendo feito agora, ele vai reverberar daqui 30 anos. Então vão se tornar novos consumidores, né? De uma maneira muito mais saudável. E como é que você caiu na produção de peixe e você vendendo peixe? Como é que é essa história? Como é que começou? Quer começar? Vai, Gabriel. A piscicultura na minha família, ela tem uma história longa, apesar de muitas pessoas não conhecerem, né? E desde 88, né? O meu pai começou a produzir isso porque a nossa propriedade, ela tem uma bênção de água, né? Água de vertente. E então ele começou a construir os tanques na época ele produzia carpas, engordava e levava para os pesque-pagues em São Paulo. Por anos foi feito esse trabalho assim.
Tanto que meu irmão não come peixe por causa que ele tratava os peixinhos na beira do açude, né? Então hoje ele ficou um bloqueio, né? Não consegue, mesmo produzindo hoje também junto comigo. Então, por alguns anos ele trabalhou assim, até que começou a logística a ficar difícil, né? Assim, o trabalho para levar para São Paulo, e também eles começaram a produzir lá mais perto, e também os cheque voador, como é de praxe em toda a cadeia produtiva, né? Começaram a aparecer. E desse tempo, de lá para cá, mais ou menos em 98, o meu pai fundou, porque nós ficamos no município de Coxilha, né? Ao ladinho aqui de Passo Fundo. O meu pai fundou, junto com outros produtores, a Cooper Peixe, que era a cooperativa de peixe do município de Coxilha. Na época já tinham 78 associados. Foi feito o estatuto, foi feito o lançamento da pedra fundamental, e aí por uma questão política de quem era o pai da criança, acabou-se que a Cooper Peixe ficou do jeito que estagnado. Ficou. Já tinha sido feito um trabalho junto com a UPF comprou a ideia, comprou os equipamentos que hoje são os mesmos equipamentos que estão lá no Cepagro, né, dentro de um frigorífico hoje desativado. Outro desativado. E então já tinha um trabalho para desenvolver até vários subprodutos, nuggets, bolinho, né, de peixe, junto com derivados, assim, subprodutos, né, para poder movimentar a cadeia produtiva aqui na região. Bom, depois disso, então, como o pai disse, foi a maior vergonha, porque eu tive que ir lá no PF pedir desculpas, né, porque a coisa simplesmente acabou por aí, né. Então, de lá para cá, os tanques ficaram não parados, porque tinha bastante peixes lá dentro, mas só para os amigos pescar, como, né, o pai sempre falou. E quando eu comecei a trabalhar mesmo com ele, em 2013 para 2014, eu sempre busquei uma atividade, o que eu podia fazer com aquela área toda inaproveitada, né? Tá desmanchar aquilo tudo pronto, do jeito que estava. Era um crime. Né? E plantar soja, não tinha como, né? Plantar até plantava, agora saber se vai colher não vai, porque, né, verte água, né? Então, daí que surgiu a possibilidade de produzir tilápia. Só que, na época, a tilápia era proibida aqui na bacia do Rio Uruguai. E, então, eu comecei os estudos, né? E a coisa foi evoluindo a partir de 2018, 2019, aí, por um decreto, foi liberada a produção aqui na bacia do Rio Uruguai. Aí, a gente deu entrada na nossa licença de produção, que isso é uma parte, né, da nossa cadeia produtiva, que ela é totalmente informal. E o produtor precisa entender que a licença ambiental, ela não quer te prender, porque quando fala em licença e fala em órgãos ambientais, o produtor sai correndo, quando bem pelo contrário, a licença ambiental, ela te abre portas, principalmente para custeio agrícola. Então, hoje, muitos produtores falam que não tem investimento bancário para a sua produção. Na verdade, existe. Quem não tem a licença é o produtor. Então, a primeira coisa que o banco vai exigir é a tua licença para tu poder produzir. Mas falta um pouco de conhecimento. Conhecimento e informação. Essa questão do Panga, por exemplo, tudo isso são conversas paralelas que vão se formando uma cultura e uma mentalidade, mas as pessoas precisam ser informadas da realidade, né? E então, de lá para cá, a gente começou toda uma reestruturação dos tanques, começou a trabalhar com sistemas fechados, e a coisa funcionou e tá aí, brigando pela tilápia, um monte, no Rio Grande do Sul. Essa, né? E você, Boca? Como é que foi parar nesse comércio de peixe? É que é uma empresa familiar, né? E veio de geração. Começou com o teu pai? Começou com o pai e eu dei continuidade até hoje, né? Então daí saiu algumas ramificações, né? Que é o sushi e o poke, que são a maior base deles é os peixes, né? Mas aqui na peixeria também, eu acompanhei essa metamorfose e acredito que desde a tua entrada, porque quando entra uma nova geração, entra o sangue novo. Sangue novo sempre dá entra o sangue gás no olho. Eu acredito que no início, a peixeria era aqui já? Não, ela era 1/4 do Exatamente, tamanho. era 1/4. E daí tu entrou com toda essa gama de novos produtos aqui, complementando, que tu pode fazer uma refeição completa só comprando água azul. Isso, hoje a gente produz e faz vários produtos que nós mesmos produzimos aqui, né? Tipo, além dos filé de tilápia fresco, congelado, a gente tem as esquinhas que a gente comeu antes, tem bolinho de tilápia, tem... Camarão. O pastel de camarão. Camarão.
Um pastel de vários bacalhau. itens Pastel de camarão que a gente produz para o consumidor final. Com certeza não é o pastel de vento, né? Não. Um O pastel pastel de é bem camarão. recheado. Bem recheado. É duro. Eu moro perto aqui, pra mim é um problema porque eu passo na frente. E tu E chega daí o aqui, carro o cara puxa. frita na hora. Então é muito bom. Frita na hora, senta no balcão, no melhor estilo boteco, come teu pastelzinho, vai jantado pra casa. Isso é uma bênção no final do dia, não é? Excelente. Amigos, e como é que vocês veem o futuro da cadeia? Positivamente? Silêncio. Não, positivamente, cara. O consumo vem aumentando gradativamente e vamos esperar. Formar esse público é muito importante. Sim. Mas tem formado o público, Sim, né? isso que eu acho interessante, que As tem gera- se formado uma geração já consumindo peixe, o que não fazia parte das gerações passadas. Isso. As gerações passadas não tinham o hábito de comer peixe. E agora essa geração tem. Eu acredito muito na atividade, não é à toa que eu mergulhei de cabeça e me tornei a louca da tilápia, né? Que Não é a louca da tilápia, Gabi, é a rainha da tilápia. ainda você é a rainha da tilápia. Porque eu comprei realmente a ideia, eu mergulhei, eu me apaixonei nesse mundo aquícola e realmente ele é incrível de tu trabalhar, né? O agro em si, né? Tu trabalhar com a natureza, tu vê a transformação da natureza, o crescimento, o desenvolvimento, tu vê a tua colheita realmente, né? E depois da Tilápia RS, então, que ela veio, é a associação, né, que representa toda a cadeia produtiva, ela veio realmente para levantar a bandeira não só da tilápia, mas de toda a aquicultura no Rio Grande do Sul. Semana passada, de 23 a 26 de maio, teve a AquiShow, a 12ª AquiShow, que é a Expo Direto do Peixe no Brasil, né? E foi formado um colegiado que é a FENAQUA, que é a Frente Nacional de Apoio à Aquicultura no Brasil, onde todas as associações, incluindo a Tilápia RS, então o Rio Grande do Sul está representado nessa frente através da Tilápia RS, para trabalhar questões coletivas e questões individuais. Mas essa frente ela não tem apenas peixe, não tem apenas tilápia, ela tem todas as outras cadeias produtivas dentro do mundo da água, como por exemplo a rã, jacaré, moluscos, aquaponia, que é a integração de peixes com hortaliças, peixes ornamentais também, ostras, né? Assim, então, e para poder pensar junto, fortalecer a aquicultura no Brasil e poder brigar pelos nossos direitos, né? Da mesma maneira que aqui no Rio Grande do Sul, a Tilápia RS está brigando pelo mundo aquícola, dia 30 agora, desculpa, de maio, né? Teve a reinstalação da Frente Parlamentar na Assembleia Legislativa do Governo do Estado, que é uma também que nos traz essa representatividade para o setor. Então eu acredito que essa mudança toda que está acontecendo produtiva desde 6 de maio de 2020, quando teve a formação da Rede Gaúcha de Aquicultura, que é um grupo de WhatsApp, mas é o primeiro fórum de discussão avançado do setor, em que não só pessoas do Rio Grande do Sul ligadas à cadeia de valor da aquicultura, mas de todo o Brasil e fora do Brasil, podem contribuir e trocar ideias, né? E também de sugestões e brigar realmente por aquilo que a gente acredita que é esse mundo aquícola. Outra conquista que veio para a cadeia produtiva, por isso que eu acredito muito nessa atividade aqui no Rio Grande do Sul, é a Câmara Setorial de Aquicultura, que veio após a instalação da Frente Parlamentar, né, o 28 de março de 22. Tudo isso é muito recente, que é o local onde a cadeia produtiva vai poder discutir as suas necessidades com o governo. Então, a Câmara Setorial ela ficou bem desenhada porque cada pedacinho do governo estadual junto com o setor produtivo. Produtores de alevino, produtores de ração, batedouros, né? Mas todos os agentes que trabalham na cadeia produtiva podem sim se manifestar. E é o momento onde a gente pode transformar. Eu fico pensando quando isso rodar, realmente. Sim, sim. E nós estamos... Quanto de empregos, de tributos, de renda vai gerar para o nosso estado? Sim, sim. E o momento é incalculável. É incalculável. Hoje, para nós, é incalculável isso tudo. Mas o Rio Grande do Sul está caminhando, sim, para isso. Na reunião da FENAQUA, e que ela foi lançada, né, então, na 12ª AquiShow, e todas as próximas feiras, a partir do ano que vem, no primeiro dia, vai ter uma assembleia presencial para todas as cadeias produtivas, né,
as associações no Brasil. Ouvindo a fala dos representantes das outras associações, eu já não me enquadrava mais na fala deles, porque principalmente questão de legislação e licença ambiental. O Rio Grande do Sul já conseguiu médio, vamos dizer assim, organizar. Então, por exemplo, Santa Catarina, que é o nosso estado mais próximo, porque nós estamos afastados do polo produtivo, né, e temos mais proximidade, Santa Catarina hoje está necessitando reativar a sua Câmara Setorial. Então, o Rio Grande do Sul já tem uma Câmara Setorial formada, o Rio Grande do Sul já tem uma frente parlamentar instalada, já tem uma associação forte que representa toda. O caminho está trilhado. O que a gente precisa agora? Profissionalizar a produção, profissionalizar o produtor, para que quando chegar lá na ponta final da cadeia, a gente tenha produtos de qualidade, produto padronizado, né? Sem as maracutaia, né, da cadeia produtiva, fazendo com que todas as partes da cadeia elas ganhem também. E a conscientização que existe recursos, existe dinheiro a ser gerado nessa parte, a partir de que o produtor tomar consciência que existe dinheiro a ser buscado, ele mesmo vai atrás. Mas para isso ele precisa fazer a parte dele. Ele precisa fazer a parte dele. Licenciar. E a conscientização é muito importante. Ano passado, Maurício, houve uma festa na Expo Inter, muito parecida com essa festa do peixe que tu faz anualmente aqui em Poço Fundo. A campanha era uma campanha da Farsul, chamava Viva Mais com Carne, mostrando exatamente os benefícios que o consumo da carne vermelha, a proteína animal, traz na longevidade do ser humano. Tanto que a formação cerebral do ser humano se deu a partir do momento que ele começou a ingerir proteína. E dando uma folhada aí no material a respeito dos peixes, eu vi que vocês também têm uma campanha que chama Coma Mais Peixe. Então isso é fundamental para que exista a conscientização de todos os benefícios da cadeia, tanto da parte do consumidor, porque é uma simbiose. O consumidor e o produtor. O produtor vai produzir mais quando o consumidor demanda mais. E a partir daí o sistema se autorregula. Então, no momento que brilhar o olho da pessoa, aí tem oportunidade para eu poder viver melhor, para minha família viver melhor. E é no peixe. Talvez eu veja o futuro dessa cadeia com excelentes olhos. Porque muitas vezes, que nem a gente estava falando antes, o cara vai lá, faz 10 queijos por mês, faz 5 potes de mel, mas ele não está especializado em nada. E o cara trabalha e muito pouco consegue de retorno no fim do mês. E na cadeia do peixe, especialmente da tilápia... Profissionalizando, tem aí uma chance de ter um ganho muito grande. Muito grande. E sem contar que essa parte das licenças, com a mudança da legislação, até 10 hectares de lâmina d'água, a licença é pelo município. Então, o que faz? Mais acessível. Então, o que falta? Informação. Trazer essa informação para os municípios. Ensinar os licenciadores a licenciar, para que eles tenham conhecimento, né, de toda a mudança que aconteceu na legislação nesses últimos 3 anos. E é por isso que o Agrobar existe, para trazer esse tipo de informação. Mas para isso, nós precisamos dos nossos patrocinadores, Bayer, Pioneer e Jato, e nossos apoiadores, né? Isso aí. AgroCerati, Agrometa, OR Genética e Sementes, Safe Farm e agora Sicredi, Integração dos Estados. É isso aí, um brinde ao Agrobar e a nossa cadeia da tilápia. Piscicultura. E eu gostaria de fazer um agradecimento muito especial à casa que nos acolheu hoje, Peixaria Água Azul, e a Cencerros, que nos forneceu essa mesa maravilhosa, onde a gente fez essa refeição incrível com os nossos amigos Maurício e Gabriela Matei. Obrigada. Agrobar!